Alô, prezado amigo, prezado irmão, saudações fraternais. Queremos iniciar hoje um pequeno estudo sobre o tema Jesus é melhor. Temos muitas decepções neste mundo, certamente você já se decepcionou com pessoas, com políticos, mesmo com pessoas na área da fé, da crença, da igreja, da família. E, se formos bem honestos, vamos ficar decepcionados conosco mesmo, porque nós somos falhos, como diz a Bíblia, todos nós erramos muitas vezes em muitas coisas. Mas temos uma alternativa melhor. E esta é descrita na palavra de Deus com essas palavras: Jesus é melhor. Há um livro da Bíblia quase que inteiramente dedicado a esse tema. Isso é o livro de Hebreus, que apresenta Jesus como sendo melhor em diversas áreas da questão da fé das pessoas. Realmente, um dos versos mais conhecidos da Bíblia se encontra em Hebreus capítulo 13, no verso 8, onde nós lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a superioridade de Jesus não é algo passageiro, mas é uma questão eterna. Ele sempre é melhor, ontem, hoje e eternamente. Ele é exaltado no livro de Hebreus em 3 tempos diferentes: uma vez na eternidade passada, depois no tempo da humilhação e depois também no tempo futuro, quando ele vai reinar sobre este mundo. E a primeira realidade que Hebreus cita é Cristo como o Criador. Lemos em Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E quando pensamos que tu formaste o mundo, nós sabemos pela Bíblia, em várias passagens, que quem realmente operou a criação do mundo foi Jesus Cristo. Então, de eternidade a eternidade, ele é Deus. E lemos em Hebreus 1, versos 1 a 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Veja aqui, então, ele na eternidade passada, o qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, quer dizer, o universo sustentado por ele, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados. Então, Cristo, na sua humilhação, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, temos aqui a respeito do reinado de Cristo, quer dizer, Cristo sempre é superior, podemos pensar, à época em que quisermos pensar. Jesus foi glorioso antes da sua encarnação. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. E depois nós lemos: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vemos aqui Cristo glorioso antes da fundação do mundo. Em toda a eternidade passada, ele era o glorioso, a segunda pessoa da Trindade, era Deus, como dizem Salmos, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Lemos em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, 3 apóstolos tiveram o privilégio de ver a glória de Cristo na sua glorificação, na sua transfiguração,
conforme relatado em João capítulo 1, verso 14. Então João disse, nós vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Jesus é melhor do que qualquer líder espiritual, porque ele é tido por digno de maior honra, maior glória do que Moisés, quanto maior honra que tem a casa, tem daquele que a edificou. Então aqui ele é comparado com Moisés, que era visto como o grande líder, o libertador de Israel da terra do Egito, aquele por quem Deus deu a lei. Então ele era sempre invocado como sendo realmente a base da fé da pessoa junto com Abraão. Mas a Bíblia diz que ele é maior, ele é melhor do que Moisés. Quer dizer, não existe nenhum líder religioso que pode ser comparado com a grandiosidade de Cristo Jesus, sempre é melhor. É lamentável quando as pessoas tentam se apresentar como sendo os grandes homens de Deus, merecedores de toda honra e glória, né? Jesus sempre é melhor, ele sempre deve ser destacado. Em qualquer ministério, ele deve ser engrandecido por todos em todas as situações. Lemos uma ocasião no Velho Testamento, quando o nascimento de Sansão foi anunciado. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sob uma penha ao Senhor, e houve seu anjo maravilhosamente observando o Manoá e sua mulher. Então realmente aqui quem estava se apresentando era Jesus, numa forma possível de ser visto, uma teofania, e a Bíblia diz, ele se ouve maravilhosamente, Manoá e sua mulher ficaram maravilhosos, vendo parte da glória do Senhor. Então Jesus no passado, antes da sua encarnação, sempre foi mais glorioso do que qualquer outro. Mas a Bíblia fala sobre a sua encarnação, sobre a sua humilhação. Então temos aqui o Criador que foi desprezado. Isaías 53, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então ele passou, sim, por um tempo de humilhação, ele se humilhou a si mesmo, era desprezado mais do que qualquer outra pessoa podia ser desprezado, mas mesmo na humilhação ele se ouve de uma forma maravilhosa. Os cordeiros que eram sacrificados no sacrifício lá no templo recebiam um tratamento bem melhor do que o Filho de Deus, o Criador do universo. Eles eram mortos com o mínimo de dor possível, mas Cristo sofria as piores dores que alguém pode sofrer na sua vida. Um dos sentimentos que mais machucam o coração do homem é o desprezo. Uma agressão física ou moral é uma situação horrível, mas o desprezo é pior. É frio, silencioso, machuca e vai até o espírito das pessoas. Com esse sentimento tem destruído vidas. Quantas pessoas prostradas, deprimidas, tudo por causa do desprezo. E pessoas que foram rejeitadas através de abusos, assim por diante, são pessoas que trazem feridas na sua alma e no seu corpo, muitas vezes, durante muito tempo da sua vida. Porém, Jesus sofreu mais do que qualquer um deles. Lemos em Mateus 26, 67, então cuspiram-lhe no rosto, ele davam punhaladas e outros o esbofeteavam. Então ele foi cuspido, que era uma das formas mais cruéis de desprezo que uma pessoa poderia sofrer. E terceiro, uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus. Mateus 27 e 29. Veja como a criatura está tratando o seu Criador, o Criador do universo. Uma coroa
de zombaria, uma cana de zombaria na mão de um suposto rei e escarneciam de todas as formas possíveis. Você já se sentiu desprezado? Jesus é melhor. Ele não somente morreu, mas compreende as lutas que cada pessoa passa na sua vida. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 4, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então ele foi tentado em tudo como nós, e nós podemos chegar com confiança, porque Ele vai nos compreender, Ele vai estender a sua misericórdia e vai dar graça para superar as dificuldades. Jesus é melhor porque o seu sacrifício é melhor. Os sacrifícios do Velho Testamento nunca puderam purificar a alma das pessoas, mas Cristo sim morreu pelos pecados do mundo inteiro. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então Jesus pagou o preço da humilhação até o ponto de ser maldito por causa do nosso pecado que foi colocado sobre ele. Lemos em Deuteronômio 21, porquanto pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeira. Então Cristo se fez maldição por nós. Nós deveríamos ser malditos, mas ele se fez maldição por nós na sua humilhação e na sua morte. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo, quem o sangue derramado por nós nos dá uma purificação plena dos nossos pecados. Isso nem um sacrifício do Velho Testamento podia fazer, nem um líder religioso pode fazer, mas Jesus morreu e deu assim o preço do resgate pela nossa salvação. Jesus na humilhação foi melhor do que qualquer sacrifício oferecido anteriormente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosquedores, assim ele não abriu a sua boca. Mas Jesus também é melhor como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hebreus 2, vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos da glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então aqui vemos Jesus coroado de glória e de honra. Lemos em Filipenses 2, 8 e 9, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Então o Cristo exaltado é melhor do que qualquer outra coisa que se possa imaginar. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Isto é uma realidade, não é nome de uma igreja, mas é uma realidade. O Cristo exaltado, ele é melhor em tudo. Um dos principais assessores do Fórum Econômico Mundial, ele deu uma entrevista e falou: seremos melhores do que Deus. Deus só pode criar homens mortais, mas nós iremos pelos meios
que nos dispomos agora na área da informática, na área da inteligência artificial, criar seres que nunca vão morrer. Quanta arrogância! Como os homens se acham potentes hoje, mas quando Cristo vai chegar, eles vão se esconder nas cavernas das rochas. Lembra-se Apocalipse 5? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, que era de número de milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto a receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se, adoraram ao que vive para sempre. Assim, realmente, Cristo vai receber toda a adoração. Hebreus 1:8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus é melhor. Ele é melhor no passado, no presente e no futuro. Ele nos criou com amor eterno. Ele nos sustenta com a palavra do seu poder. Ele deu a sua vida para nos salvar. Ele é vencedor e vai reinar para todo sempre. Sim, Jesus é melhor. Qual é a sua posição para com Cristo? Já o recebeu como Senhor da sua vida, como Salvador, o único que pode salvar. Você vive para dar graças e adorar ao Senhor. Devemos adorá-lo constantemente na nossa vida, pela nossa forma de viver, pelas nossas palavras e adoração a Ele para todos sempre. Que Deus nos abençoe, use para a glória do Senhor Jesus, que é melhor. Amém.